Oi galera, eu sou a Paola do blog Livros e Fuxicos e hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas leituras do mês de janeiro. No primeiro mês do ano eu li muita coisa bacana, foram 13 livros, 2 deles em e-book, que eu já falei pra vocês na última edição da coluna Atualizando o Kobo, então eu vou deixar o link aqui do post em observações para quem quiser conferir. Então eu li 11 livros físicos e eu comecei com 2 romances de banca, que uma leitora que me emprestou, ela disse que um deles era de uma autora preferida, então ela mandou para que eu pudesse conhecer, já que eu nunca tinha lido nada dela. O primeiro livro que eu li então foi Soberana dos Mares, da Ruth Langan, eu acho